Olá, pessoal! Cada dia mais nós temos buscado, mesmo em casos muito complexos, de às vezes pouca previsibilidade até, salvar o dente. Propor para o nosso paciente uma alternativa de tratamento que proteja o seu elemento dental e que postergue ao máximo a instalação de um implante, a remoção desse dente com a instalação de um implante. Porém, nós temos algumas situações que nos deixam em dúvida sobre qual é a melhor opção de tratamento. Uma delas é essa. Eu estou diante de um canino sem férula ou um incisivo central sem férula. Aí vem a pergunta: o que fazer em um caso como esse? Nessa aula, eu vou mostrar para vocês 5 passos que vão auxiliar nessa tomada de decisão. O primeiro passo: oriente o seu paciente. E orientar o paciente sempre é importante, porém, quando nós estamos diante de situações mais complexas, de menor previsibilidade, orientar o paciente é ainda mais importante. De mostrar para ele que aquele caso não é um caso comum, é um caso que envolve mais riscos de insucesso do que o normal. Então, antes de qualquer coisa, se você está diante de um caso duvidoso, de prognóstico duvidoso, o primeiro passo fundamental é esclarecer a situação para o seu paciente. O segundo passo: considere todas as possibilidades de tratamento. Em um caso como esse, eu posso pensar em fazer um pino de fibra fresado, posso pensar em um pino de fibra convencional anatomizado com resina, posso pensar na possibilidade de fazer um núcleo metálico fundido, ou mesmo extrair esse dente e colocar um implante. Então, é importante que você tenha clareza sobre todas as alternativas possíveis de tratamento para essa situação. Tendo ciência, tendo listado todas as opções de tratamento, você vai avaliar riscos e benefícios de cada uma delas. Num caso como esse, o pino de fibra fresado, ele tem a vantagem de ser um material, mais resistente, que tem um módulo de elasticidade mais próximo com a dentina e que, teoricamente, nesse caso, poderia ter uma boa indicação. Por quê? Eu tenho condições, em um caso como esse, utilizando um pino de fibra fresado, ao mesmo tempo que eu vou dar resistência para o meu pino, eu posso ter a possibilidade de proteger o meu remanescente dentário em função do módulo de elasticidade desse material ser muito próximo ao módulo de elasticidade da dentina. E o que eu tenho de risco fazendo um pino como esse? Talvez o maior risco ele esteja relacionado à novidade da técnica. Logicamente, já tem algum tempo que essa técnica é empregada, porém ainda sem uma longevidade de avaliação dos resultados que nos permita realmente ter essa segurança para indicação nesses casos. Eu acredito que seja a tendência, porém, assim como todas as técnicas, tem seus riscos e benefícios. Do ponto de vista da segunda opção, de pensar em um pino de fibra convencional, anatomizado com resina, é uma técnica que já tem um acompanhamento maior de longo prazo, porém nós estamos diante de um caso limite, que seria um canino ou um incisivo central sem férula, onde essas forças laterais poderiam colocar o pino em risco. Porém, com uma vantagem: normalmente nessas situações eu teria uma falha do pino, mas a tendência de preservar o meu elemento dental. Outra possibilidade: pino metálico. O pino metálico, eu vou precisar de talvez aprofundar um pouco mais no canal para eu ter uma resistência maior, para proteger essa raiz, aprofundando aí 2/3 do comprimento do canal, o que normalmente para o pino que é de fibra não é tão importante a gente aprofundar tanto no preparo do canal. E logicamente, em um caso como esse, pensando em pino metálico, eu teria que pensar obrigatoriamente em um pino fundido em ouro. E aí nós já temos dois
comprometimentos. O primeiro é o estético, que aí eu já teria que pensar em uma coroa que conseguisse bloquear aquele metal do pino, que acaba dificultando um pouco. E segundo, o custo. Né? O custo para fazer um núcleo metálico fundido em ouro é um custo mais alto. E não sei se teria tanta previsibilidade quanto a longevidade desse trabalho pelo fato de nós não termos férula. A terceira possibilidade, que é uma possibilidade menos conservadora, seria já pensar em extrair o dente e colocar no implante. Dentro da minha filosofia, eu consideraria a extração e implante como a última opção. Porque se eu tenho condições de manter aquele dente por menor que seja o tempo, e o paciente estando de acordo com isso, eu realmente indicaria extrair esse dente e esse implante se eu não tivesse nenhum tipo de possibilidade restauradora, como por exemplo o fato de talvez já ter uma fratura nesse dente. Porém, tem uma outra forma de pensar também, que seria a seguinte: eu poderia, diante de um dente de prognóstico duvidoso, mas onde eu ainda tenho a tábua óssea preservada, eu não tenho infecção, talvez de uma forma preventiva, extrair esse dente e colocar o implante também poderia ser considerado. Ou seja, realmente nós precisamos avaliar riscos e avaliar benefícios. Depois de ter feito isso, é muito importante que o seu paciente seja ativo na tomada de decisão. Nem sempre o que você pensa que é o melhor para você ou para o seu paciente realmente é o que ele quer. Eu tenho casos de pacientes que estão dispostos a investir em um tratamento, mesmo sabendo que é um tratamento de risco, eles querem fazer de tudo para preservar o dente. Outros pacientes não. Outros pensam: Alex, eu não quero ter dúvida, eu já prefiro investir em um tratamento que vai me dar mais segurança. E aí a gente vai também tomar essa decisão baseado naquilo que o seu paciente, e aí é muito importante, muito cliente fala assim: Alex, eu sou leigo, você é o profissional, você escolhe. E eu falo o seguinte: o dente é seu. A minha função como profissional é te esclarecer riscos, benefícios, prós e contras, para que você, de uma forma consciente, tome essa decisão sobre o melhor tratamento. E, por último, defina o tratamento com base em todos os passos anteriores e em sua filosofia de trabalho, e também na técnica que você domina. A minha filosofia de trabalho, qual que é? É procurar ser o mais conservador que eu posso, preservando ao máximo a biologia, a resistência do dente, dando para o paciente um conforto mastigatório e a estética. Então, eu primeiro penso nessa filosofia e depois penso: dessas técnicas eu domino todas? Eu ficaria, sinceramente, muito confortável para executar qualquer uma dessas 4. E aí você pode me fazer uma pergunta: Alex, tudo bem, mas o que você faria? Eu, nesse caso, como primeira opção de tratamento, eu indicaria fazer um pino de fibra fresado ou um pino de fibra convencional anatomizado com resina. Pensando no domínio da técnica, na longevidade dos resultados, eu ainda partiria para um pino de fibra convencional, anatomizado com resina. E a minha segunda opção seria um pino de fibra fresado. No caso de falha daquele dente, daquele trabalho restaurador do pino, eu partiria para um pino fresado, mas não faria um núcleo metálico e, em um primeiro momento, também não indicaria a extração e o implante, tendo em vista a minha filosofia e aquilo que eu acredito como sendo o melhor para o meu paciente. Um grande abraço e até a próxima!